Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Maria. Agora é a vez da prova seletiva 3, é apenas um modelo de prova, são 5 questões de matemática. Questão 18. Desde a descoberta do primeiro plástico sintético da história, esse material vem sendo aperfeiçoado e aplicado na indústria. Se deve falar de plástico elétrico, resistente e flexibilidade. Uma peça plástica usada na fabricação de brinquedo tem a forma de uma pirâmide irregular quadrangular, em que o apótema mede 10 milímetros e a aresta da base mede 12 milímetros. A peça possui para encaixe em seu interior uma parte oca de volume igual a 78 milímetros cúbicos. O volume em milímetros cúbicos dessa peça é igual a... Então é só determinar o volume da pirâmide e subtrair o volume dessa parte oca, que é 78 milímetros cúbicos. Agora, qual é o volume da pirâmide? A questão nos diz que é uma pirâmide regular quadrangular, ou seja, é uma pirâmide reta cuja base é um polígono regular de 4 lados, cuja base é um quadrado. Vamos representar isso aqui. Eu não sou um bom desenhista, mas eu acho que vai dar para o gasto. Então é algo mais ou menos assim. Certo? Vamos supor que o lado vem aqui assim, então aqui nós temos uma pirâmide, a base é um quadrado, os lados desse quadrado medem 12 milímetros, certo? A aresta da base mede 12 milímetros, então aqui atrás também 12 milímetros. Aqui está o vértice da pirâmide, e o apótema da pirâmide mede 12 milímetros. O que é o apótema mesmo? É aquele segmento que vai do vértice da pirâmide até as arestas da base, formando um ângulo de 90 graus com a aresta. Como uma pirâmide reta, certo? Toda pirâmide regular é reta, embora nem toda pirâmide reta seja regular, todos os apótemas da pirâmide têm a mesma medida, é uma propriedade das pirâmides retas. Então, tanto faz eu pegar esse apótema ou esse apótema aqui, ou lá atrás, ou aqui do lado, enfim. Então, o apótema da pirâmide mede 10 milímetros. Não confundir o apótema da pirâmide com o apótema da base, certo? A base, no caso, é um polígono regular, que também tem seu apótema, mas é diferente do apótema da pirâmide em si. Vamos chamar esse ponto aqui, sobre a aresta da base, de A. Então, o apótema, no caso aqui, é o segmento VA. Lembrando, como é uma pirâmide reta, esse ponto A aqui é o ponto médio dessa aresta da base. Ele divide essa aresta da base em dois segmentos de mesma medida. Enfim, isso é mais uma revisão. Mas qual é o volume da pirâmide? Bom, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é fácil. A base é um quadrado, então é a medida do lado elevado na segunda potência vezes a altura sobre 3. Qual é a altura da pirâmide, então? Bom, a pirâmide é reta. Isso significa que a reta que passa pelo centro da sua base e pelo seu vértice forma um ângulo de 90 graus com a base da pirâmide. E a altura da pirâmide é a distância do seu vértice até a sua base. Mas, nesse caso, como é uma pirâmide reta, a altura também é a distância do vértice até o centro da base. Vamos chamar o centro da base de C. Então, a altura é a distância de V até C. Então, essa é a altura H. É a medida do segmento VC. Então, é a distância do vértice até a base, mas como é uma pirâmide reta, essa distância é a mesma distância da distância do vértice até o ponto central da base. Como vamos determinar a altura, então? Bom, você está vendo surgir aqui um triângulo retângulo, certo? O triângulo VAC, que é retângulo ali em C. Podemos usar, então, nele o teorema de Pitágoras. Mas ainda precisamos saber qual é a medida desse segmento CA. Bom, o segmento CA ele parte do centro do quadrado e vai até o ponto A em um dos lados do quadrado, e esse ponto A é o ponto médio desse lado. Bom, portanto, o segmento CA só pode ser um apótema do quadrado, certo? O apótema parte do centro do polígono regular até o ponto médio de um de seus lados. E no caso do quadrado, a medida do apótema é a metade da medida do lado. Então, a medida do apótema é 6. Isso nós podemos concluir no olho, entre aspas, certo? Se nós percorrermos essa mesma distância aqui para trás, nós vamos ter percorrido o quadrado de um lado até o outro. Então, a medida do apótema é 6. É claro que isso é só um chute, certo? Nós estamos falando do esboço aqui, nós sempre temos que ter o teorema por trás para nós termos certeza das coisas. Não podemos ir assim no olho. Ah, isso parece ser a mesma medida? Não parece. Mas, enfim, vamos reproduzir esse triângulo aqui. Certo? Não está proporcional. Mais ou menos assim. Melhor. Então, triângulo retângulo. Aqui é o ponto A, que é o vértice. Aqui o ponto C, que é o centro do quadrado. Aqui
o ponto A, o ponto V é o vértice, certo? Segmento VA é o apótema, mede 10, segmento VC é a altura, mede H, segmento AC é o apótema da base, mede 6, certo? Eu estou olhando aqui de lado esse triângulo. Usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, h ao quadrado é igual a 100 menos 6 ao quadrado é 36, h ao quadrado é igual a 64, h é igual a 8. Colocando aqui na fórmula, 12 ao quadrado é 144, vezes 8 sobre 3, que é 384. Então, o volume da peça vai ser 384 menos 78, que é igual a 306. Alternativa E. Vamos para a próxima questão. Questão 36. A figura mostra a localização no plano cartesiano de uma torre T de transmissão de energia. Então, temos aqui um plano cartesiano e aqui o ponto T. Duas outras torres devem ser instaladas em posições diferentes sobre a reta y é igual a 3/4 vezes x menos 5, vamos chamar de reta R, de modo que a distância entre cada uma dessas torres e a torre T seja igual a 200 metros. Os pontos de localização dessas torres são iguais a... Então, nós temos aqui essa torre T, temos que instalar outras duas torres sobre essa reta R, de modo que essas torres estejam a uma distância de 200 metros da torre T. Bom, primeira coisa, vamos fazer um esboço dessa reta R. Bom, um ponto nós já conhecemos, certo? É o ponto de coordenadas 0, menos 5. Como o termo independente é menos 5, a reta vai passar pelo eixo y aqui na coordenada y menos 5. Precisamos de outro ponto para fazer o esboço. Bom, outro ponto é a própria torre T, certo? Se você observar, as coordenadas x e y dessa torre T obedecem a essa lei. Então, a torre T faz parte da reta R. O ponto T, no caso, que representa a torre T, está sobre a reta R. Só você conferir, certo? Pegando o x e substituindo aqui, você vai ficar com y é igual a 3/4 vezes 160, coordenada x do ponto T, menos 5. Isso é igual a 120 menos 5, 115, que é justamente a coordenada y do ponto T. Se você está com dificuldade de ver o esboço aqui, assista ao vídeo em tela cheia na resolução máxima. Mas, enfim, tudo isso para mostrar que o ponto T está sobre a reta y, então podemos fazer o esboço dela desta maneira aqui. Passa por esse ponto ali embaixo e passa pelo ponto T. Então, nós temos que construir outras duas torres sobre essa reta a uma distância de 200 metros da torre T. Então, uma vai estar mais ou menos aqui e a outra mais ou menos aqui, certo? Essa distância, vamos chamar aqui de ponto P1. Vamos chamar de ponto P, mas tem que ser 200 metros e a distância desse ponto até essa outra torre tem que ser também 200 metros. Então, as coordenadas x desse ponto P, vamos chamar de xp, yp, certo? Coordenada x é a coordenada y desse ponto P. Acho que a forma mais intuitiva de resolver essa questão é usar aquela fórmula da distância entre dois pontos, certo? Eu tenho o ponto T e quero saber um outro ponto que está a uma distância de 200 metros dele, e eu tenho uma lei que relaciona a coordenada x e a coordenada y desse ponto. Então, vamos colocar aqui a distância do ponto A até o ponto T deve ser de 200 metros. Agora, lembre-se da fórmula da distância. É igual à raiz quadrada da diferença das coordenadas y elevada ao quadrado. Então, a coordenada y do ponto A, aliás, ponto A não, ponto P, me desculpem, estou falando desse ponto P aqui que representa uma torre. Então, me desculpem a confusão. A distância do ponto P até o ponto T tem que ser 200 metros. Então, coordenada y do ponto P, que é yp, mas lembre-se, yp obedece a essa fórmula aqui. Então, yp, na verdade, é 3/4 vezes o x do ponto P menos 5. Então, essa é a coordenada y do ponto P, é 3/4 vezes xp menos 5, menos a coordenada y do ponto T, que é 115, e essa diferença ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas x dos pontos elevada ao quadrado. Então, a coordenada x do ponto P é xp, menos a coordenada x do ponto T, que é 160.
e essa diferença elevada ao quadrado, isso deve ser igual a 200. Só apliquei a fórmula da distância. Agora temos que resolver essa equação e achar a coordenada x do ponto P. E você já deve estar prevendo que isso vai ser uma equação do segundo grau que vai nos dar duas respostas, dois valores diferentes de xp. Um desses valores vai corresponder a esse ponto mais aqui embaixo, e o outro valor de xp vai me dar esse outro ponto a 200 metros aqui em cima. Certo? Porque eu só estou dizendo assim, qualquer ponto tem que estar a 200 metros. Não tem nada nessa equação aqui que me garanta que eu vou ter apenas uma resposta. Não, pela própria formulação da questão eu vou ter duas respostas que vão corresponder aos dois pontos. Enfim, espero não ter confundido você. Se isso baralhou a coisa, esqueça, vamos continuar resolvendo a questão. Bom, vamos elevar os dois lados aqui ao quadrado para nos livrarmos dessa raiz chata. Certo? Então nós vamos ficar com... Vamos desenvolver isso aqui. Nós temos 3 quartos vezes xp menos 120 elevado ao quadrado, certo? Mais, aqui já vamos fazer o produto notável. Xp menos 160 ao quadrado é xp ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 320 xp, mais o segundo ao quadrado. Então, 160 vezes 160 é 25.600, isso é igual a 40.000. Só apliquei o produto notável. Agora, isso aqui ao quadrado é quadrado do primeiro vezes duas vezes, menos, aliás, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes 3 quartos xp vezes 120, mais o segundo termo ao quadrado, 120 ao quadrado é 14.400. Continuando aqui o resto é mais xp ao quadrado menos 320 xp mais 25.600 igual a 40.000. Uma equação bem grande, mas nada demais também. Então, só apliquei o produto notável aqui, lembre-se, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Só que aqui eu esqueci do quadrado, certo? É 9 sobre 16 xp ao quadrado aqui. Agora sim. Então, vamos lá. 9 sobre 16 xp ao quadrado mais xp ao quadrado é 25 xp ao quadrado sobre 16. Sobre 16. Agora vamos ver. 144.000 mais 25.000, aliás, 14.400 mais 25.600 é 40.000. Agora eu tenho aqui menos 2 vezes 3 quartos xp vezes 120. 120 sobre 4 é 30, vezes 6, 180. Então, isso aqui na verdade é menos 180 xp. E aqui eu tenho menos 320 xp, vai dar um total de menos 500 xp, é igual a 40.000. Subtraindo 40.000 dos dois lados, isso aqui fica zero. Nós ficamos com 25 xp ao quadrado sobre 16 menos 500 xp igual a zero. Podemos simplificar aqui por 25, nós vamos ficar com 1, e aqui vai ser 20, certo? Então, nós ficamos com 1 sobre 16 xp ao quadrado menos 20 xp igual a zero. Podemos resolver com a fórmula de Bhaskara, mas vamos resolver aqui com a fatoração. Então, fatorando um xp aqui, eu fico com 1 sobre xp vezes 1 sobre 16 xp menos 20 igual a zero. Tenho duas possibilidades. Ou o xp é igual a zero, ou o outro fator, que é 1 sobre 16 xp menos 20 é igual a zero. Menos aqui. Resolvendo isso aqui, nós ficamos com 1 sobre 16 xp é igual a mais 20, ou xp é igual a 320. Então, nós temos dois valores para a coordenada x do ponto P. Um valor é xp igual a zero e o outro valor é xp igual a 320. Como esperado, temos duas respostas. Esse ponto P pode ser tanto esse ponto aqui como esse ponto aqui em cima. Então, até eu fiz um esboço meio errado aqui, certo? Esse ponto P mais à esquerda, ele tem coordenada x igual a zero. Então, na verdade, o ponto P está exatamente aqui, sobre o eixo y. Esse aqui é o ponto P de verdade. E temos também o outro ponto mais aqui em cima, que tem coordenada x 320. Agora, quais são as coordenadas y? Bom, quando a coordenada x é igual a zero, lembre-se, o ponto está sobre essa reta aqui. Então, a coordenada y vai ser igual a menos 5. E quando a coordenada x é 320, a coordenada y vai ser igual a 3 quartos vezes 320 menos 5. Isso é igual a 320 sobre 4 é 80 vezes 3, 240 menos 5, 235.
Então, as duas torres estão nos pontos 0, menos 5 e 320, 235. Isso é a alternativa B. Bom, há uma outra maneira de resolver essa questão. Vou apagar isso aqui. E vamos ver uma outra maneira que até é mais fácil, mas talvez não tão intuitiva. Mas acho interessante de explicar também. Aliás, talvez até seja intuitivo também. Certo? Porque nós temos essa reta aqui, y é igual a 3/4 vezes x menos 5. Então, a inclinação dessa reta é 3/4. O termo que multiplica o x é a inclinação dessa reta. O que isso significa? Isso significa que a cada 4 unidades que eu avanço no eixo x, eu avanço 3 unidades no eixo y, certo? Lembre-se, a inclinação é ΔX sobre ΔY. Aliás, ΔY sobre ΔX, é o contrário. Então, a cada 4 unidades que eu avanço para a direita, eu subo 3 unidades, digamos assim. Isso corresponde a quantas unidades na própria reta? Bom, fazendo o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, isso corresponde a 5 unidades na própria reta, certo? Então, para cada inclinação que eu percorro, aliás, para cada 4 unidades que eu percorro no eixo x, eu vou percorrer 5 unidades na própria reta, certo? Ou uma outra forma de pensar é o seguinte, para cada 3 unidades que eu subo no eixo y, eu percorro 5 unidades de distância sobre a própria reta. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um ponto T e eu quero construir torres que estão a uma distância na própria reta de 200 metros para um lado e de 200 metros para o outro lado. Então, eu tenho que percorrer essa distância de 5 metros aqui 40 vezes para cada lado, certo? Então, é como se eu fizesse essa distância de 5 metros aqui 40 vezes, certo? Então, cada uma desses é 5, 5. Aqui eu faço 40 vezes e eu chego aqui nesse outro ponto. E eu faço isso 40 vezes para cá e eu vou chegar aqui nesse outro ponto, certo? Porque eu quero percorrer um total de 200 para um lado e 200 para o outro. Em grupos de 5, isso dá 40 vezes esses grupos de 5. Agora, lembre-se, para cada 5 unidades que eu percorro na reta, isso me dá 4 unidades percorridas no eixo x e 3 unidades percorridas no eixo y. Então, se eu fiz isso 40 vezes, eu vou ter, na verdade, percorrido 200 metros sobre a reta, 160 metros sobre o eixo x e 120 metros sobre o eixo y. Certo? Para cada 5 unidades percorridas na reta, são 4 unidades percorridas no eixo x. Como eu fiz isso 40 vezes, eu vou ter 160 unidades percorridas no eixo x. Da mesma forma, 120 unidades percorridas no eixo y. Então, vamos pensar um pouco. Eu parto aqui desse ponto T, vamos fazer aqui os eixos. Eu parto aqui, vamos fazer uns eixos arbitrários aqui, o eixo x, o eixo y aqui, certo? Então, eu parto desse ponto T, que tem uma coordenada x 160, e vou percorrer 160 unidades para um lado, foi isso que nós acabamos de ver, certo? 200 unidades na reta correspondem a 160 unidades no eixo x. Então, percorro 160 unidades para cá e 160 unidades para cá. Então, consequentemente, aqui do lado esquerdo eu venho parar no zero, porque eu parti do 160 e percorri 160 unidades para a esquerda, e aqui eu venho parar no 320, porque eu parti do 160 e percorri 160 unidades para a direita, cheguei no 320. Da mesma forma, no eixo y. No eixo y, o ponto T tem coordenada 115, e agora eu vou percorrer 120 unidades para cima e 120 unidades para baixo. Então, aqui eu vou parar na unidade 235 e aqui embaixo eu vou parar na unidade menos 5. Na coordenada, melhor dizendo, menos 5. Então, uma outra forma de nós obtermos a resposta. Então, as coordenadas vão ser 0, 0 aqui e menos 5 no eixo y, e 320 aqui no eixo x e 235 no eixo y. Então, é uma outra forma
se baseando na inclinação da reta, certo? Então, para cada 5 unidades percorridas na própria reta, 4 unidades variam no eixo x e 3 no eixo y. Como eu quero 200 metros, isso corresponde a percorrer essa distância de 5 40 vezes, e é só multiplicar. 40 vezes 4 no eixo x é 160 para cada lado, 40 vezes 4 no eixo y é 120 para cada lado. Então, acho que com essa sacada seria possível resolver essa questão aqui em 1 minuto. É bem mais fácil do que resolvendo aquela equação toda, enfim. Mas aquela equação é uma coisa que surge naturalmente do enunciado. A distância do ponto até o ponto T tem que ser tal. Vamos colocar isso de forma algébrica e basta ir resolvendo, enfim. Bom, acho que era isso por esse vídeo. Já passamos bastante do tempo. Até o próximo.